Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou esperar os irmãos entrar. Aleluia, Jesus. Glórias é teu nome, Jesus. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Glorificado e exaltado o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Mábia, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias é teu nome, Pai, aleluia. Grande Deus, tu és tremendo. Maravilha. Aleluia, já entrou uma irmãzinha. A paz, minha querida. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia, Jesus. Vamos esperar os irmãos entrar. Muitos estão se achegando, eu creio nisso. Para nós tomarmos conselho do Senhor nessa noite e aprender um pouquinho mais da sua palavra. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, Pai, te louvamos, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela sua fidelidade, pelo teu amor, pela tua paciência para conosco. Aleluia, Érica Matos. A Érica Matos também está presente. Pai do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, chama essa pessoa. Glória a Deus, Cristina. É uma bênção, menina. Glória a Deus. Aleluia. A Érica e a Mábia já estão presentes na live. Eu creio que será uma bênção nesta noite. Como sempre, né? A palavra do Senhor sempre é uma bênção para nossas vidas. É uma bênção para aquele que crê, aquele que busca, aquele que realmente confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar mais alguns minutinhos para que os irmãos adentrem para a gente começar esta live nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória mesmo, Mábia. É uma glória estar na presença do nosso Deus. Aleluia. Amada igreja, onde estão vocês, meus irmãos? Aleluia. Já é feriado, muitos saíram, né? Talvez não chegou ainda dos seus passeios, né? Mas nós estamos aqui. A palavra diz: onde tiver dois ou mais, e o nome dele está no meio de nós. E nós cremos nisso. Aleluia. Pastor Diogo também faz presente. Glória a Deus, a paz do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, vamos dar início nesta noite, na live. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus nesta live. É uma palavra gloriosa que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Eu achei por bem compartilhar com a igreja em nome de Jesus. Aleluia, amém? Vamos agradecer o Senhor e vamos glorificar o nome dele, por essa oportunidade de estar na presença dele. Tamires, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos agradecer o Senhor. Um minutinho de oração, para que nós possamos adentrar na palavra em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha falar segundo o coração dele, segundo a vontade que ele desejar em falar no meu e no teu coração nesta noite. A Cleusa também seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nesta noite, meu Pai, na Tua santa, gloriosa presença, para Te agradecer, Senhor, para Te louvar e bendizer Teu santo nome. Papai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para Te honrar com o nosso louvor, com a nossa adoração, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toca, Pai, em cada coração nesta noite.
Toca, Senhor, em cada um, meu Pai, que esteja, meu Pai, em dúvida, meu Pai, acerca de te servir. Deus, aqueles que ainda não adentraram nessa live, mas que quando vão adentrar, meu Pai, e essa live ser compartilhada, Senhor, para muitas pessoas, que eles possam sentir a tua presença, meu Pai, na tua palavra. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua gloriosa presença neste lugar, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, conduz essa live, conduz a tua palavra através do teu Espírito Santo, que eu diminua, que eu desapareça, mas que tu cresça neste lugar, ó Pai, que todos possam sentir que é o Senhor falando nesta noite em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, desde já, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu estava vendo uma palavra que eu achei interessante, que o nosso Deus, ele nunca desistiu do homem e não vai desistir. Ele tem uma preocupação daqueles que ainda estão lá fora, daqueles que ainda não vieram para a tua presença, talvez por tantas coisas que têm passado, por situações que têm visto, situações que têm adquirido nas suas próprias vidas e têm escolhido talvez um caminho que não é agradável ao Senhor, mas mesmo assim o Senhor não deixa para trás. Deus envia pessoas para poder levar a sua palavra a essas pessoas. E nós vamos ver um caso aqui que não é diferente, aqui em Atos 18. Nós vamos ver que Paulo, chegando em Corintos, lá tinha uma situação um tanto quanto um pouco difícil. Paulo, talvez chegando ali, ele viu aquela situação e ficou um pouco meio constrangido, talvez até pensando como é que eu vou chegar até essas pessoas. Mas nós vamos dar início à palavra, porque assim o Senhor, você vai entender, porque aqui na anotação que eu fiz da introdução, aqui em Corintos era um centro político e comercial da Grécia. Nessa época superava Atenas em importância, tinha uma reputação de grande perversidade e moralidade. Um templo para Afrodite, a deusa do amor e da guerra, fora construída em uma grande colina atrás da cidade. Na religião popular grega, as pessoas adoravam a deusa, dando dinheiro para o templo, praticando atos sexuais com mulheres e homens que se prostituíam no templo. Por isso, Paulo considerou Corintos um desafio, uma grande oportunidade, um desafio, uma grande oportunidade ministerial. Mais tarde, o apóstolo escreveu uma série de cartas aos coríntios. Parte dessa carta tratava dos problemas da imoralidade e as cartas são 1ª e 2ª Coríntios. Então nós vimos aqui que Paulo, quando chegou, viu essa situação, ele ficou um tanto assim meio... para ele viu que era um desafio. Era um desafio tanto de ministerial, um desafio muito grande, mas também seria uma oportunidade dele falar do amor de Deus. E Deus ali, ele tem um propósito. Então ele leva você e leva eu em algum lugar que ele tem propósito de alcançar as pessoas. E a palavra da continuidade aqui. Depois de deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquilas, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo se aproximou dele e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Tanto Áquilas e a sua mulher era fazedor de tendas. Mas quando Paulo, chegando ali em Corinto, ele viu que Cláudio decretou que todos os judeus se retirassem de Roma. Então ele se juntou a Áquilas e a sua esposa, que tinham a mesma profissão. E ali passou a morar junto. Então a palavra diz aqui no 4: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu como grego. Então eles trabalhavam fazendo tenda, mas no sábado ele descia à sinagoga e começava a discorrer a palavra para persuadir aqueles judeus a conhecer a Jesus, a vir para o Senhor. E a palavra diz aqui ainda no 5: quando Sila e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Oh, aleluia! Então chegou mais mão de obra para Paulo.
Porque aqui diz aqui, quando Sírio e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Eu achei interessante que o apóstolo Paulo, aqui a gente vai ver, aqui na frente, que ele tinha uma profissão, fazedor de tendas. Ele não vivia das ofertas, dos dízimos que as pessoas davam, não. Ele trabalhava. E no momento de intervalo desse trabalho, ele saía pregando o evangelho do Senhor. E a palavra diz aqui no 6. E opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre as vossas cabeças o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então Paulo dizendo aqui que ele saiu a pregar a palavra, para falar que Cristo era o Jesus, que Jesus era o Cristo. Muitas pessoas dali se opondo a ele e blasfemando contra a palavra que Paulo estava pregando. Então sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre as vossas cabeças o vosso sangue. E dele estou limpo, e desde agora vou para o gentio. Então até Paulo diz isso: olha, do teu sangue eu estou livre, porque eu falei que o sangue dele seja sobre a tua cabeça. Eu vou para os gentios, para aqueles que possam ouvir a mensagem e dar vazão à palavra do Senhor. E a palavra diz aqui no 7: saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, irmãos, uns não recebem, mas outros recebem a palavra. Outros crêem e outros não crêem. Mas aqui o que importa é que nós devemos falar da palavra, porque Paulo aqui no versículo 6, ele fala: eles opondo a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então às vezes a gente vê aqui a palavra, hoje eu vi lendo essa palavra, e o Senhor foi me constrangendo no meu coração, dizendo: olha, o que importa é que você pregue a palavra. Agora, crer e não crer depende deles, de crer ou não. Mas importa que esse sangue você está livre. Então nós pregamos a palavra no tempo e fora de tempo, irmãos. Não tem dia nem tem hora. É todo momento que der a oportunidade de pregar o evangelho, nós devemos pregar o evangelho. Falar que Jesus o ama, que Jesus quer salvar, que Jesus tem propósito na vida deles, que Jesus quer salvar e quer levar para a glória. E a palavra diz aqui ainda no 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas. Aliás, eu intitulei essa palavra de hoje: não temas. Aqui Paulo, durante a noite, teve uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Então nós devemos falar a palavra e não se calar, porque é o Senhor que cuida, o Senhor que zela pelas nossas vidas. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que situação que Paulo estava. Paulo chegou em Coríntios, viu ali um templo da deusa, da Afrodite, que ali se faziam tanta barbaridade ali, né? Do sexo de homem, mulher e tantas coisas ali, que Paulo, acho que foi um desafio para ele ali de pregar o evangelho, mas ele encontrou pessoas que realmente tinham conhecido a Cristo e sabia da palavra, e realmente Paulo se juntou com Áquilas ali, a sua mulher, depois desceu, encontrou Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, era junto. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos do Coríntio, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão. O que eu achei interessante, esse 9 e 10 aqui, Paulo teve uma visão do Senhor falando com ele: olha, pois tenho muito povo nessa cidade.
Deus não disse, olha, você para de pregar porque essa igreja é promíscua, então você não vai conseguir pregar, então sai daqui e vai para outro lado. O Senhor não falou isso para ele. Eu sou contigo, vai, não temas. Ninguém vai te fazer mal, porque eu sou contigo todos os dias. Não é isso que o Senhor fala conosco? Que Ele é conosco todo santo dia, irmãos. Então nós não devemos temer, nós devemos cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pregar o evangelho no tempo, fora de tempo. E ainda agora, nesse tempo, ainda mais ainda. Muitas vezes você está vendo o mundo totalmente torto, mas nós devemos pregar, porque o mundo hoje estava como aqui na igreja de Corinto, aqui na cidade de Corintos, que estava essa situação. E a palavra diz aqui mais, no 10, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre ele a palavra de Deus. Paulo foi obediente, mesmo durante essa situação, essa circunstância. Paulo não ousou tirar o pé dele daquela cidade. Ele viu que aquela situação estava ali totalmente, talvez nos olhos dele não tinha saída, mas o próprio Deus falou com ele, não temas, porque eu tenho um povo aqui nessa cidade. Importa que este povo venha conhecer o meu propósito. E Paulo ali conta a palavra que ficou 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, irmãos, para nós não temos desculpa. Dizer, não vou pregar porque não dá, porque eu não tenho tempo. Mas que vão achar ruim, porque não importa, irmão. A gente pode receber até a porta na cara. Mas importa que nós vamos lá falar, Jesus te ama. Se tiver a chance de falar, Jesus te ama, Deus quer hoje que você venha para a presença dele, Deus quer te salvar. E se ela bater a porta na tua cara, irmão, ganhou-se o dia, porque a palavra foi enviada. E o Senhor faz aquela palavra fazer vida naquela pessoa, e aquela pessoa passa a entender o propósito que Deus tem na vida dela. E a palavra diz mais aqui no 12, quando porém Galho era procúncio da Caia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar Deus por modo contrário à lei. Eles queriam que adorasse o Deus da lei deles lá, fizesse sacrifício. E eles então começaram a colocar contra Paulo e levar o Paulo ao tribunal, porque Paulo estava pregando a palavra sobre Jesus e ele estava achando que era contrário às leis deles lá, e para poder paralisar Paulo, para não trazer a palavra. E Paulo ainda diz mais aqui, ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeu, de razão seria atender-vos? Mas, se é questão de palavra, de nome e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sostene, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas aqui no 10, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Então Paulo fez um voto com o Senhor, de raspar a cabeça, e chegado a Éfeso, deixou-as ali. Eles, porém, entrando na sinagoga, pregavam aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali, mas algum tempo não ascendeu. Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós. E embarcando, partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. E havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente as regiões da Galácia e a Frígia, confirmando todos os discípulos. Paulo encontra em Corintos uma situação
de desespero, vamos se dizer o desespero, porque Paulo ali conhecendo a verdade do Senhor, sabendo que chegou numa cidade, estava aquela coisa toda ali, sabe, irmão? Uma destruição, o povo totalmente se envolvendo em adultério, em promiscuidade, em sexualmente ali se envolvendo com mulheres e homens ali. Paulo viu um propósito de trazer a palavra para aquelas pessoas. As pessoas estavam naquele erro porque não conheciam o verdadeiro Jesus, não conheciam o propósito do verdadeiro Deus. E Paulo então achou ali um ponto que poderia crescer espiritualmente, ministerialmente. Espiritualmente não, que ele já estava cheio do Espírito Santo. Ministerialmente, ali seria uma oportunidade dele trazer a palavra, e ali muitos seriam salvos. E justamente isso, Deus então, chega no 10, no 9 aqui, ele tem um sonho, uma visão, que o Senhor diz para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cale. Quer dizer, no meio daquela situação, daquela prostituição que estava ali correndo solto, o Senhor diz: já fala e não te cale. E Paulo então, com certeza, ele passou a falar do evangelho para todas aquelas pessoas. Mas quando chegou num ponto que quando ali chega Timóteo e Gaio, ele vai falar do amor de Deus, então ele se entrega ao evangelho, à palavra. Silas e Timóteo desceram a Macedônia e Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo era Jesus, mas se opondo eles, blasfemando. E sacudiu Paulo, falou: já que não quer ouvir, então eu vou atrás dos gentios, porque com certeza elas vão receber de bom grado a palavra do Senhor. E a palavra hoje, irmãos, não é diferente, os dias de hoje não é diferente. Nós, às vezes, a gente tem até medo de falar, porque a gente vê um sopro e não pode falar a palavra mais, não pode isso, não faz aquilo. E nós devemos pregar, porque a palavra diz aqui, olha, vamos tomar esse versículo para nós, que o Senhor diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cale. Nós não devemos temer, nós devemos falar e não se calar, porque a palavra, quem garante é o dono da palavra, é o próprio Deus. Nós devemos simplesmente ser a boca de Deus nessa terra, só isso, irmãos, que nós devemos fazer. Agora, se a gente vai morrer ou não sei, irmão, mas nós devemos pregar a palavra, porque com certeza há um povo aqui ainda que o Senhor tem de propósito em salvar e levar para a glória. E a palavra diz aqui, na minha anotação, aqui no 18, 2 e 3, olha o que ele fala aqui. E lá encontrou certo judeu chamado Áquilas, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo se aproximou dele. O que nós devemos fazer, irmão, se aproximar de pessoas que realmente gostam de ouvir a palavra, que tem a palavra, que tem o Espírito Santo, aqueles que não temem em pregar o evangelho, daqueles que realmente levam a obra do Senhor a sério. Paulo chegou até Áquilas e sua mulher, porque sabiam que ele estava ali realmente, tinha temor a Deus. E a palavra diz aqui: todo menino judeu aprendia um ofício e tentava ganhar a vida com ele. Paulo e Áquila havia sido treinado para fabricar tendas, cortando e costurando os tecidos de lã de cabra, usado na confecção delas. As tendas não eram usadas para alojar o soldado. Sendo assim, podem ter sido vendidas para o exército romano. Como profissional liberal, Paulo poderia ir aonde Deus o levasse, pois teria seu sustento garantido. A expressão fabricante de tenda também costumava ser utilizado para quem trabalhava com couro. Olha que interessante, Paulo aprendeu esse ofício de fazedor de tenda. Então Paulo ali, ele poderia ir para qualquer lugar que ele quisesse, porque ele tinha como ganhar o seu sustento. Por isso que eu acho interessante quando Deus fala assim, que aquele que não trabalha não é digno de comer o pão de quem trabalha. Antes trabalha com as suas próprias mãos e não ser pesado para aquele que trabalha. E Paulo aqui não queria ser pesado para ninguém, tanto que a palavra diz que ele poderia ir aonde ele quisesse,
Que Deus o levasse, onde ele quisesse, onde que Deus o levasse, pois teria seu sustento garantido. Ele tinha como trabalhar e pregar a palavra. Então, irmão, que dificuldade que nós temos hoje de levar a palavra, de pregar o evangelho. Será que nós estamos colados tão grandemente no nosso trabalho ali, que não podemos ter um momento? Será que não temos uma folga, não temos umas horas para poder levar o evangelho? Será que nós não podemos fazer uma visita, visitar uma pessoa que está precisando de um auxílio, precisando de uma palavra? Será que tudo é o trabalho? Será que é o trabalho que me deixa, o trabalho me deixa cansado, o trabalho me deixa exaurido? Será que nós não temos tempo de fazer esta obra, irmão? Aqui Paulo, ele garantiu o sustento dele. Paulo não dependia de chegar e comer numa casa, ficar ali, não, ele trabalhava. E a palavra diz aqui no 18:6, pondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Aqui também fiz uma anotação. Paulo disse aos judeus que havia feito tudo o que podia por eles, por terem rejeitado a Jesus como seu Messias. Ele se voltaria para os gentios, que lhe eram mais receptivos. É interessante isso. Às vezes nós pregamos uma palavra por uma pessoa que desviada, por exemplo. Você vai lá, fala, depois volta de novo, fala, depois você liga, você manda mensagem, eu vou, daqui a pouco eu estou aí, não deu, isso e aquilo. Às vezes, irmão, você vai encontrar uma pessoa na rua, que você para, fala com ele, você vai falar, a pessoa chora. A pessoa deseja de estar na presença de Deus, conhecer esse Deus como nós conhecemos. E às vezes, irmão, a gente perde esse tempo, no caso, a gente se entrega tanto para esse tipo de situação, que às vezes nós esquecemos daqueles que estão lá fora, pedindo socorro, e nós estamos aqui dentro só cuidando do que está ali dentro, mas os que estão lá fora... Os que estão lá fora precisam também do apoio a palavra da igreja, da palavra do Senhor. Porque aqui Paulo diz assim, olha, aos judeus que havia feito tudo o que podia por eles. Porém, por terem rejeitado a Jesus como seu Messias, ele se voltaria para os gentios, que ele era mais receptivo. E essa palavra, irmão, não é de antigamente, não é de agora. É do Novo Testamento, tempo da graça. Paulo viu aquela situação toda ali, ele chegou num ponto, olha, já que vocês rejeitaram a Jesus, então o que eu tinha que fazer, já fiz, preguei a palavra, exortei, falei do amor de Deus, não quis, então eu vou para os gentios, porque lá eu posso ser mais receptivo, recebe mais bem a palavra. E aqui no 18:10, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, mas tenho muito povo nessa cidade. Aqui também, uma anotação, em uma visão, Cristo disse a Paulo que havia um povo numeroso em Corintos, que pertencia a ele, e às vezes sentimos-nos sós ou isolados, especialmente quando vemos maldade ao nosso redor, ou somos perseguidos por nossa fé. Porém, existem outros em seu bairro ou em sua comunidade que também segue a Cristo. Peça a Deus que conduza você a Ele. Olha que interessante. Paulo aqui, Cristo falou para Paulo, olha, eu tenho um povo aqui nessa cidade, viu, Paulo? E pode que você vai lá pregar a palavra, que eles venham conhecer-me e venham seguir-me. E Paulo diz, às vezes nós sentimos isolados, especialmente quando vemos maldade ao nosso redor, né? E somos perseguidos por nossa fé. Porém, existem outros em seu bairro ou em sua comunidade que também seguem a Cristo. Peça a Deus que conduza você a Ele. Será que ao nosso redor, ao nosso bairro, tem outras pessoas que seguem a Cristo? Nós temos que pedir ao Senhor para nos conduzir até essas casas, até essas pessoas, para fazer conhecer a Cristo, para que eles sentam o mesmo gozo que nós sentimos na presença do nosso Deus. E a palavra diz mais aqui nos 8:10, a palavra diz aqui,
Porquanto estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muitos povos nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que interessante, nesse ano, 1 ano e 6 meses, Paulo deixou uma igreja bem firmada, discípulo, conhecendo a palavra, porque aqui fala: em Coríntios tornaram-se cristão Febe, que está lá em Romanos 16:1, que servia na igreja de Cencreia, uma cidade portuária de Coríntios, que a cidade portuária se via também falar que lá havia tinha uma distinção das mulheres que cortavam, raspavam o cabelo, são mulheres que tinham vidas, que ganhavam a vida, e as mulheres santas tinham que andar com véu para cobrir a cabeça, e não se cortava o cabelo, mas Paulo diz em Coríntios: se cortar o cabelo, coloque o véu para não ser confundida. E aqui Paulo, e essa Febe aqui, ela servia na igreja de Cencreia, uma cidade portuária. Então se imagina a igreja portuária, lá na igreja portuária, lá em Coríntios, como era a luta também de Febe para levar o evangelho. Também tem aqui também Tércio, em Romanos 16:22, Erasto, em Romanos 16:23, quarto, Romanos 16:23, Cloé, 1 Coríntios 1:11, Gaio, 1 Coríntios 14, Estefanas e a sua casa também serviu o Senhor, 1 Coríntios 16:15, Fortunato, 1 Coríntios 16:17, e Acaico, 1 Coríntios 16:17. Todos esses aqui, através do apóstolo Paulo, conheceram o evangelho e com certeza permaneceram, não importando as dificuldades, a situação que estava ali. Eles pregavam o evangelho para todos que creram, aqueles que criam, eles seguiam a Jesus. Muitos com certeza, muitos ficaram para trás, muitos não quiseram, mas eles pregaram a palavra. E hoje nós estamos aqui, nós estamos para pregar o evangelho. A nossa igreja está aqui no Parque Santo Antônio, ali. Com certeza a gente não mudou dali, porque o Senhor tem propósito naquele lugar. Com certeza há um povo ali que o Senhor quer trazer para a tua presença. Há muitas casas ali que o Senhor quer curar e quer salvar, quer libertar. E nós estamos apáticos ainda. Apáticos, às vezes temerosos de ir lá, chegar, falar, receber a porta na cara. Isso é coisa que o Senhor não deixou que nós vamos receber só maravilha, não, irmão. A gente vai receber porta na cara, porque muitos não vão rejeitar. Se apóstolo Paulo aqui, ó, se opuseram contra ele e blasfemando, apóstolo Paulo chegou: olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, vou para os gentios. Então a palavra diz aqui bem claramente no 18:11, durante o período de 1 ano e meio em que Paulo viveu ai meu Deus, eu escrevi aqui, durante o período de 1 ano e meio em que Paulo viveu na cidade de Coríntios, ele estabeleceu uma igreja e escreveu 2 cartas aos cristãos que estavam em Tessalônica, 1 e 2, aleluia, que estão em Tessalônica 1 e 2. Embora Paulo ficou pouco tempo em Tessalônica, elogiou os crentes em Jesus daquela cidade por sua atitude amorosa, sua firme fé e perseverança, inspirada pela esperança em Jesus, enquanto encorajava os coríntios a afastarem-se da imoralidade. Paulo tratou de temas como salvação e sofrimento e a segunda vinda de Jesus Cristo. Paulo disse que continuasse a trabalhar arduamente enquanto aguardavam a volta de Cristo. Então Paulo aqui, ele escreveu 2 cartas de Tessalônica, embora que ele não ficou muito tempo em Tessalônica, mas ele trouxe uma palavra ali, agradeceu, ficou super feliz com aqueles crentes que já tinham ouvido a palavra, que estavam ali inspirados pela esperança em Jesus, enquanto encorajava os coríntios a afastarem-se da imoralidade, que a imoralidade em Coríntio foi uma coisa ferrenha, foi aonde que Paulo realmente teve ali sérios problemas, mas Paulo teve a mão do Senhor com ele, né? E Paulo ali ficou 1 ano e meio pregando o evangelho, e com certeza deixou uma igreja
plantada ali sobre a rocha, sobre os preceitos do Senhor. E aqui no 18, a palavra diz aqui: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Aqui também em Atos, o ato de raspar a cabeça e oferecer seu cabelo como sacrifício foi um voto incomum de Paulo, visto que ele era um homem separado para Deus, mesmo separado para o Senhor. Paulo fez um voto em raspar a cabeça, fazendo um voto com Deus. Eu não sei por que ele fez, mas ele fez esse voto, que aqui não explica. Fez que ele fez um voto em raspar a cabeça, porque nem precisava, porque ele era separado para Deus, mas ele quis, com certeza, talvez honrar o Senhor cada vez mais daquilo que Deus tinha dado para eles, livramento, ensinado, mostrado para ele de que forma que ele poderia trazer a mensagem para aquele povo a qual o Senhor havia falado para ele em sonho, que ele tinha um povo lá, que ele tinha interesse naquele povo, que era para Paulo então pregar e não se calar o evangelho, não se calar de falar da palavra. Portanto, amados, nós que estamos na presença do nosso Deus, nós que estamos aqui vivendo esses dias difíceis, trabalhosos, mas o nosso Deus é conosco. Deus é comigo, com você, porque Ele diz na sua palavra: eis que estou contigo até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos, pode ir lá pregar a palavra. Satanás, ele pode querer mexer os seus emissários para fazer qualquer coisa, mas ele está amarrado, dissipado em nome de Jesus. Porque quando o servo de Deus vai, ele não vai sozinho, porque vai junto ao Espírito Santo. E ele não pode olhar para os olhos do crente, ele não pode ver o crente, porque o crente é iluminado pela presença de Deus. E aqui a palavra diz que esse tema, não temas. Paulo quebrava barreiras quando anunciava o evangelho aos não-judeus. Sua pregação sobre Cristo causava revolta até ódio naqueles que não acreditavam que Deus pudesse amar a todas as pessoas. Então aquelas pessoas que não acreditam em Deus, ela não suporta em saber que Deus o ama, aquelas pessoas. Ele não suporta, ele não quer ver as pessoas que estão à volta dele fazendo o mesmo tipo de pecado que ele, ser abençoado, ser totalmente renovado pelo poder de Deus. E nós não somos bem-aventurados aqui na terra, somos aventurados pelo Senhor, porque nós somos um povo de Deus, somos sacerdotes aqui na terra. Por isso nós vamos ser realmente perseguidos. Tem pessoas nos odeiam, não suportam, porque nós carregamos o Espírito Santo, porque somos arca móvel aqui na terra. E a palavra diz, por causa disso, ele corria risco de ser preso. Nós não corremos risco de ser presos, irmãos, em pregar o evangelho. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, ferido ou até morto, mas o Senhor jamais o desamparou. O Senhor Deus não desampara, como Ele não desamparou Paulo, Ele não desampara agora, irmãos. E a palavra continua dizendo: Paulo estava cheio do Espírito e o próprio Deus o guardava do mal. Deus não quer que tenhamos medo de falar sobre Jesus. Ele nos acompanha sempre que anunciamos o Evangelho a outras pessoas. Ele quer que a sua palavra seja levada a todos os cantos do mundo e a todos os povos. Aleluia. Por isso nos diz ainda hoje: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. E podemos ter essa segurança porque Ele está conosco, assim como esteve com Paulo até a morte. Esta é a palavra que o Senhor me deu para trazer nesta live, esta noite, para que nós venhamos se fortificar no Senhor e não temer em pregar o Evangelho, de sair, pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Muitas pessoas estão chorando neste momento, muitas famílias estão sendo destruídas, estão sendo abatidas neste momento, porque Satanás, ele não tem dó, ele não suporta o homem, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Por isso que ele não suporta o homem, ele quer dar os pratos e muitos caem nesses pratos. E quando vai ver,
ele está totalmente despido da presença de Deus, está totalmente quebrado, porque Satanás ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Nós precisamos ter essa percepção que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Diz lá em 1 Coríntios 15, 58, o nosso trabalho não é vão no ser amados, o vosso trabalho não é vão no Senhor, mas precisamos perseverar, pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho, a pregação de estar evangelizando não é minha, é de toda a igreja. É um mandamento, é uma palavra, uma direção de Deus, porque está lá em Mateus 18, 28, não me engano, 28, 18. O Senhor fala ali, ide pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor diz assim que não é só o pastor, o presbítero que tem que pregar, irmão, é toda a igreja. A partir do momento que recebemos a palavra, que fomos limpos, irmãos, nós passamos a ser discípulos do Senhor. Ah, mas eu não sei falar. Como não sabe? O Senhor diz, não diga que não sabe falar, Isaías. O Senhor tocou a boca de Isaías para poder falar da palavra do Senhor. Assim tem tocado nossos lábios pelo Espírito Santo. Você começa a falar, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Dali você dá vazão ao Espírito Santo que vai falar pela sua boca, não é você. Mas nós sabemos que Paulo aqui deixa para nós uma lição de vida, uma lição de trabalho que nós devemos fazer, que nós estamos lerdos no trabalho, irmãos. A igreja está vazia, só estamos contentes com aquele pouquinho que está ali, mas os que estão lá fora? Como diz o Senhor aqui falando para Paulo, eu tenho um povo que eu preciso desse povo aqui, eu tenho propósito neste povo, Paulo. Paulo então ficou 1 ano e 6 meses pregando o Evangelho, fazendo as suas tendas e pregando o Evangelho. Ele não paralisou um dia sequer. E nós sempre temos desculpa de dizer, não vou pregar hoje não vou evangelizar. Porque fulano vai me receber. Porque fulano lá prega melhor do que eu. Ninguém prega melhor do que ninguém, irmãos. Eu estou dizendo essa parte que não prego melhor que ninguém. Se não é o Espírito Santo, eu não prego nada. Nós não pregamos nada. Nós somos alguma coisa se o Senhor quiser. Mas fora disso, não somos nada, irmãos. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, toma essa palavra no teu coração. Coloque em prática. Porque o nosso Deus tem propósito nesse Parque Santo Antônio. Nós precisamos fazer a diferença naquele lugar. Foi para isso que Deus colocou ali. Vamos fazer 15 anos que estamos ali, irmãos. Precisamos fazer um evangelismo naquele lugar. Porque com certeza se um não aceitar, outro aceita. Se 10 não aceitar, mais um lá na frente vai aceitar. Não é todo mundo, irmãos. Deus tem propósito na vida de cada um, mas é no tempo de Deus. Amém? Essa é a palavra desta noite, em nome de Jesus. Eu me agraciei tanto com essa palavra que eu coloquei no meu coração. E eu vou começar a mastigar bem muito mais essa palavra, sabendo que Deus tem propósito, é conosco todo o tempo. Nós não precisamos se preocupar em temer nem a morte. Porque a palavra lá em Romanos 8, 35, se não me engano, 36, fala nem a morte, nem o porvir, nem a largura, nem a altura pode nos separar do amor de Deus. E tudo isso, irmão, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Esta é a palavra. Glória a Deus, que Deus abençoe, que todos venham entender essa palavra e colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente vai orar pelo Daniel. É um pedido de oração que a nossa irmã Marli mandou aqui, que o menino de 2 anos caiu na piscina, ele se afogou, né, está na UTI, e pediu oração. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Eu quero pedir à igreja que está nas suas casas, que juntamente comigo, na mesma fé, na mesma união, que nós possamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor tome a vidinha do Daniel nas mãos, que venha restaurar a vidinha dele, assim como Deus fez com Lázaro, que já estava morto. Jesus não estava ali perto, Jesus estava a não sei quantos estádios longe da casa de Lázaro. Marta ficou preocupada, Maria estava ali esperando, mas se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus ficou sabendo, Jesus falou assim, não, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. No tempo de Jesus, eu falei, agora vou despertar. Então nós cremos por essa palavra, que o Daniel vai ser despertado pelo Senhor,
que o Senhor está indo despertar o Daniel deste coma, desta UTI, e vai trazer a vida, sem sequela, sem nada, porque o nosso Deus, quando Ele toca, é perfeito, pois nós cremos que o Senhor é poderoso para restaurar a vidinha do Daniel em nome de Jesus. Amém, igreja? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Oh Deus, eu e a tua igreja neste momento, meu Pai, nós colocamos a vidinha do Daniel, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, no momento que foi falado, Senhor, pedindo oração, o Senhor já sabia, Pai. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, toca na cabeça, a planta dos pés de Daniel, Senhor. Restaura a mente, restaura as 5 audição, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, restaura a vidinha dele por completo, Senhor. Que nada, Senhor, nada de sequela venha ficar, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, mostra-te vivo, Senhor, na vidinha do Daniel neste momento, Pai, naquele hospital. Pai, fortalece o coração dos pais, que eles possam crer, Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar essa situação. Pai, nós, a tua igreja, Pai, cremos, Senhor, porque tu fizeste grandes milagres no meio de nós e continua fazendo. E através, Senhor, deste poderio que o Senhor tem, meu Pai, nós cremos na vidinha restaurada do Daniel, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento desta palavra, te agradecer por essa palavra que foi discorrida aos ouvidos da tua igreja. Pai, revela a cada coração esta palavra, que cada um possa guardar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada família representada aqui nesta noite, cada visita, cada criança, Pai, cada jovem, abençoa da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e todos dizem amém. Pai do Senhor, Érica, Cristina, Mairi, Diogo, Cleusa, a Tamires, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? E guarde esta palavra em cada coração. Deus abençoe.